Recadinho de Deus para o seu coração. Abra sua mente e o seu coração e ouça com atenção o que Deus tem a falar ao seu coração. Ouça essa mensagem e abra o seu coração para Deus nesse momento e analisem esses versículos e alguns pontos referentes a esses versículos. João 8, versículo do 31 ao 36. João 8, versículo do 31 ao 36. Ouça o que fala essa mensagem. Lá no começo dessa mensagem, a mensagem tem como título Discurso de Jesus sobre a sua missão. Aqui era a missão de Jesus. Ouça o que fala. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor está falando aqui da missão. Se verdadeiramente nós crermos verdadeiramente, para nós ser salvos, nós temos que crer verdadeiramente. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para nos libertar? Você crê? Porque muitos dizem que já tem Deus. Eu não vou aceitar a Jesus, eu já tenho Deus na minha vida. Mas a palavra vem dizer lá em outros capítulos que ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nesses versículos aqui, eu vou trazer um ponto referente aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus estava dizendo ali que nós, além de nós aceitar a Jesus, não é só eu aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós damos o primeiro passo. E ele vem dizer que dizia, pois, aos judeus que criam nele, e se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Não é só você aceitar a Jesus, não é só eu aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus e permanecer no amor dele. Permanecer fazendo a vontade dele para que nós venha ter parte no reino de Deus. Porque não adianta nós, como diz uma música do mundo aí, eu não sei, não me lembro qual, do que adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado? Do que adianta eu ir à igreja e ao sair de lá eu voltar e fazer tudo errado? Eu tenho me esforçado, eu estou me esforçando, mas estou cometendo erros, né? Por isso que nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para que nós permaneça fielmente na presença dEle. Daí o ponto referente aqui ao versículo 31. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. E somente quando vós permanecerdes na minha palavra, que é possível ter a certeza da salvação. Jesus ensinava para eles ali que as leis de Moisés, as leis de Abraão, as outras leis, todos eles faziam, mas Jesus veio para quebrar protocolo, por quê? Porque ele veio para que todo aquele que nele crê, as medidas que Moisés fazia, aquelas coisas, era do Antigo Testamento. E as pessoas ainda estavam lá no Antigo Testamento, mas Jesus queria
que eles aceitassem a doutrina dele. Jesus queria convencer aquele povo muitos mesmo fazendo as coisas que Moisés pedia, mas ainda tinha outros deuses, né? Eles ainda faziam coisas que não agradavam ao Deus verdadeiro, a qual tinha enviado Jesus Cristo, né? Aí por isso que ele diz, Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. Ele aqui está querendo dizer que ele não queria que as pessoas crescem. Tudo bem que Moisés, Abraão, foi os nossos patriarcas, mas ele queria que as pessoas crescem verdadeiramente ali nos milagres, nas maravilhas que ele estava operando ali, e todos estavam vendo. Mas nem sempre eles via e cria. Muitas vezes nós esperamos em Deus e quando não chega nós ficamos, a nossa fé quer ir lá para baixo. Mas aí nesse momento é que nós temos que se apegar com Jesus e crer verdadeiramente que a nossa bênção vai chegar. Que aquele emprego que nós estamos buscando vai chegar. Que aquela cura vai chegar. Aquela porta fechada vai se abrir. Aquela pessoa que nós temos orado, Jesus vai curar, Jesus vai abençoar ela. Nós temos que ter a certeza, a fé em Jesus Cristo. E somente quando vós permanecer na minha palavra é que é possível ter a certeza da salvação. Jesus ensinava que quando essa mensagem aqui era lá nos tempos passados, mas essa mensagem ela vem para mim e para você hoje, no dia de hoje. Se nós crermos verdadeiramente, somente quando vós permanecerdes na minha palavra é que é possível ter certeza da salvação. Se nós crer nessa mensagem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que foi preparar lugar para nós, para que aonde Ele estiver, nós estejamos também. Nós temos que crer verdadeiramente e fazer, pelo menos se esforçar a fazer a vontade dEle, né? Porque dificilmente no mundo que nós estamos, nós cumprir verdadeiramente tudo que está dentro dessa palavra. Não tem como nós cumprir. Só Jesus cumpriu todas esses desígnios aqui. Todas essas coisas Jesus cumpriu. Mas nós somos fracos. Mas nós temos que se esforçar. Daí a mensagem vem dizer aqui. O ponto referente aqui, o versículo 32. A verdade vos libertará. Ele está falando aqui que a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade eram os milagres, as maravilhas que Jesus operava. E muitos viam, mas não criam. Muitos viam o que Jesus operava. E o que Moisés tinha ensinado, Abraão tinha ensinado, era da salvação. Era da vinda do Cristo. Era que as pessoas se arrependessem. E Jesus estava mostrando para ele ali que se eles crescem verdadeiramente, como diz lá no versículo 31, do capítulo 8 de João, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, que crescem nele, e não somente crer, mas permanecer na palavra dele. Aí verdadeiramente sereis meu discípulo. Se crermos verdadeiramente, nós estamos sendo discípulos de Jesus. Mas o que um discípulo faz? O que um filho obediente faz? Obedecer ao pai e fazer conforme o pai manda. Você como filho, talvez, será que você tem obedecido a seu pai, que você está vendo todo dia? Será que eu tenho obedecido meu pai? A minha convivência com meu pai foi muito pouca, mas eu tenho um grande carinho e respeito por ele. Meu pai não costumava gritar, ele nunca foi de gritar, nem de açoitar, não. Mas ele dava aquela olhada e quando ele olhava de uma forma assim, por cima do ombro, você poderia ter certeza que ali era uma correção. Quando ele olhava por cima dos ombros, assim, meio torto, ele já estava se expressando ali que a coisa não ia ficar boa se o neguinho não obedecesse, não. Então,
Eu me vejo hoje, os filhos não obedecem nem o pai. Como pode obedecer a Deus? Como pode obedecer a Jesus Cristo? Primeiramente, a palavra vem dizer lá em outros capítulos, em outros versículos, que honrai teu pai e a tua mãe. Né? E muitas das vezes nós desrespeita pai, desrespeita mãe, desrespeita avós, desrespeita tio, tias, desrespeita todo mundo. E nós só vamos enxergar que aquelas pessoas só queriam o nosso bem quando nós se vê numa situação difícil. Aí é que nós vamos ver que todas aquelas pessoas só queriam o nosso bem. Aí onde muitas das vezes a história diz que o brasileiro só fecha a porta quando é roubado. É muitas das vezes que nós só acreditamos naquilo que os nossos pais, nossos avós falam, que se nós não obedecer, o mundo ensina. E qual é o mundo? O que é o mundo? O mundo é o caminho largo. O mundo é o caminho largo que leva à perdição. Aí quando chega na metade do caminho, não chega nem no final do caminho não. Quando chega na metade do caminho que não tem mais ninguém, aí que ele olha para frente. A distância que tem para chegar e a distância que tem para trás. Quando ele está no meio do caminho, sem nada e sem ninguém, aí se lembra de pai, se lembra de mãe, se lembra de Deus. E cadê os amigos, os falsos amigos? Cadê aquelas pessoas que diziam que era certo o que você estava fazendo? Aí que você vai lembrar, se eu tivesse visto os conselhos dos meus pais, das minhas mães, da minha mãe, dos meus tios. Eu tenho um tio Francisco, eu bebia cachaça e ele me ajudava muito, ele sempre foi um homem trabalhador, batalhador. Ele tentou me ajudar muito, mas o álcool já tinha tomado conta da minha mente, de tudo, e eu sempre fracassava. E muitas das vezes ele me dava tanto conselho, tentava me ajudar, mas eu, teimoso, ignorante. Quando eu me vi lá no meio do caminho, que eu não tinha mais ninguém para ir comigo, e olhava para trás, não tinha mais ninguém ao meu lado, daí eu me lembrei e me lembro até hoje quantas vezes ele tentou me orientar, ele tentou me dar conselhos. E quantas vezes eu rejeitei os conselhos dele. Quantas vezes eu rejeitei conselho de um senhor lá que tinha por nome de Damião Macau. Ele dava conselho a eu, ele dizia, meu filho, eu bebo essa maldita, mas isso só faz mal, meu filho. Eles me aconselhavam só para o bem. E muitas das vezes eu, ignorante, rude, na flor da idade, tinha emprego, tinha tudo, né? Achava que tinha tudo. Porque eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Hoje eu não tenho nada do que eu tinha, mas eu tenho meu Jesus na minha vida. E isso é o suficiente para mim, para que eu continue de pé, que se não fosse Ele, Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Pelas coisas que eu aprontei, as desobediências, as faltas de amor, aquelas pessoas que tinham tanto amor por mim, eu desprezava, eu ignorava. Aí hoje, eu ouvindo, lendo uma palavra dessa e vendo, aí a palavra vem me corrigir e dizer, ele falava lá para os judeus, mas hoje essa palavra é para mim e é para você. Que se nós permanecer, ele não estava dizendo só se eles fossem crente, não, se eu for crente, não. Ele está dizendo aqui, se permanecer, se crer e permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Lá no versículo 31, do capítulo 8 de João. Ele não estava dizendo apenas que era para mim aceitar a Jesus Cristo, não. Deus não estava dizendo apenas aceite ao meu filho, não. Deus diz, aceite ao meu filho e permaneça no seu amor e creia nas palavras dele e verdadeiramente serei discípulo de Jesus. E, meus amados, eu vejo, mesmo aí, eu hoje sendo crente, sendo uma pessoa que estou na caminhada com Cristo, o Senhor me aceitou.
E eu reconheci o esforço dele por mim, porque por mim mesmo, se não fosse o amor, a misericórdia de Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, não. Porque eu era desobediente, eu era ignorante, eu era rude. Eu ainda sou muito ignorante, eu ainda sou muito rude. Todo dia eu tento melhorar, todo dia eu tento estar na presença do meu Deus, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. E muitas das vezes eu ainda me pego, eu digo, opa, lá está eu, dando lugar para o inimigo. Aí eu volto para trás e, Senhor, me perdoa, porque eu estava dando lugar ao sujo. E todo dia eu tenho que permanecer, eu tenho que me analisar, eu tenho que fazer a faxina na minha vida e me analisar. Aqui a palavra vem dizer, a verdade no versículo 32, a verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e domínio de Satanás. Só há a verdade de Jesus Cristo que se acha na palavra de Deus. Segue-me algumas observações a respeito dessa verdade. As Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e do apóstolo do TNT, dão testemunhos da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demônico. Meus amados, nós vemos aqui que a mensagem ela fala, se verdadeiramente, no versículo 31 fala, se verdadeiramente crer, se vós permanecer, se crer, permanecer na palavra do Senhor, verdadeiramente eis o meu discípulo. Aí no versículo 32 vem falar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa, meus amados, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Ele disse, vens a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ele não apontou o dedo assim e disse, ei, venha. Ele diz, venha, todos que estáis cansados e oprimidos. E hoje o que nós vemos mais são pessoas cansadas e oprimidas. Pessoas que vivem no acomodismo. Eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, eu não vou não. Eu não vou para a igreja fulano de tal, porque lá fulano fez errado. Eu não vou para a igreja fulano de tal, olha, lá na igreja de fulano fez coisa errada. Lá na de fulano fez também. Então, não vá por essas pessoas que fizeram algo errado. Você preste bem atenção que Pedro negou a Jesus. E depois que Pedro foi avivado, depois que Pedro reconheceu e foi avivado, aonde Pedro passava, até a sombra dele curava. E não foi aquele que negou a Jesus? Quando o galo cantou, ele não negou a Jesus 3 vezes. Não foi só uma vez, não, foi 3 vezes. Quantas vezes você já negou a Jesus? Quantas vezes Jesus já mandou pessoas e até a você fazer o convite para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você foi? Não foi. E você tem negado a Jesus. Pedro negou só 3 vezes, né? E você, quantas vezes você tem negado? Quantas vezes eu tenho negado a Jesus? Muitas das vezes, quando eu não cumpro essa palavra aqui, eu estou negando a Jesus. Para ficar bem claro, nós temos que permanecer nessa palavra para que verdadeiramente ela nos liberte do poder do pecado, de Satanás, das astutas ciladas do inimigo.
do poder demoníaco, né? Não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou para tornar-o mais adequado. Não há mais verdade, meus amados. Sabe por quê? Você que é daqui do Rio Grande do Norte, você está vendo com seus olhos a destruição, a guerra, as desobediências. Você que está em outros estados estão assistindo. E quantas mães não tem aí chorando porque seus filhos já estão presos? E quantas mães ainda tem chorando porque seu filho foi preso? Quantos filhos tem chorando? Talvez essa juventude aí, hoje nós vemos o jovem, tem rapaz aí com 20 anos, 22 anos, já tem 2, 3 filhos. Esses filhos vão sofrer, né? As mães desses filhos vão sofrer. A mãe dessas filhas vão sofrer por ver elas sofrendo. A mãe deles vão sofrer. Então todos sofrem. Aí nós vemos a destruição. Por isso que o que Jesus quer é que todos verdadeiramente se arrependam, crê nele, permaneça e a verdade cure, liberte e salve todo aquele que crê e aceitar a Jesus Cristo. Aceitar a Jesus é o primeiro passo, mas não é simplesmente eu só aceitar a Jesus. Todos os dias eu tenho que estar demonstrando ao meu Deus, ao meu Criador, que eu estou me esforçando para permanecer no seu amor, na sua verdade. Coisas que hoje no mundo não é fácil, meus amados. Nós vemos tantas coisas difíceis, tantas dificuldades. Olha o que fala ainda a respeito do versículo 32. A verdade salvifica e revelada da parte de Deus, somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana, mas sim de Cristo Jesus. E essa palavra, meus amados, nós temos que levar, eu tenho que levar essa mensagem, porque um dia o Senhor enviou alguém para levar essa mensagem, que Jesus Cristo cura, liberta e salva. E muitos anos, eu vivia afundado no álcool, eu não acreditava, mas eu só acreditei, como eu falei no começo do vídeo, eu só acreditei quando eu me vi no meio da caminhada, eu me vi no meio do caminho. Aí eu olhava para frente, não tinha ninguém. Olhava para perto de mim, não tinha mais ninguém. Aí eu sozinho no meio do caminho. Aí eu seguia para frente ou eu voltava para trás? Não. A partir daquele momento ali que eu me vi sozinho, que eu me vi sem ninguém, aí eu fiz como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu clamei. Mas olha o quão grande o amor de Jesus, mesmo eu tendo sido falho, tendo sido desobediente, tendo sido ignorante minha vida toda, tendo sido um horror para os olhos de muitos, mas para Jesus Cristo eu era um vaso perfeito, porque eu estava vendo ali sozinho, eu estava me vendo ali sozinho, mas Jesus Cristo estava comigo ali para me ensinar eu caminhar. Daí eu fui como aquela criancinha que dá o primeiro passo. Você já viu como é que uma criança dá o primeiro passo? As pernas bambas, sem ter força de caminhar, era como eu estava. Eu nem tinha força para caminhar e nem tinha ninguém para pegar nos meus braços para prosseguir. Jesus Cristo foi lá, me pegou pela mão e disse: eu sou contigo, eu não te deixarei e não te desampararei. Aí eu passei a acreditar na palavra de Deus, aonde ele disse aos judeus, e ele tocou verdadeiramente no meu coração naquele momento: creia. Se vós crê nele, se crê verdadeiramente, serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E de lá para cá, essa verdade dele, essa palavra aqui tem me libertado de muitas coisas. Eu ainda não estou liberto totalmente,
Porque Paulo fala do espinho na carne. E todos os dias eu tento me libertar. Eu tento buscar mais a face do Senhor para que eu venha receber do Senhor a minha bênção. Respondendo-lhe Jesus, lá no 34, respondendo-lhe Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. No 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Naquele momento ali, quando eu clamei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus foi lá e me libertou. Jesus foi lá, me pegou pela mão e me ensinou eu dar o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Eu não clamei? Eu clamei de lá para cá, eu tenho passado dificuldade, não foi poucas não. Se você está aí no fundo do poço, está aí em determinadas situações difíceis, e chegar alguém dizer que você aceita Jesus Cristo para acabar seus problemas, não. Você vai continuar tendo problema, mas você vai ter um juiz, um advogado, um promotor, um doutor e um guia para estar com você todos os dias, enquanto você permanecer, como fala aqui no versículo 32, no 31. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Se permanecer, e de lá para cá eu tenho permanecido. Eu tenho falhado porque eu sou falho. Eu mesmo me vejo falho, sabe por quê? Diante da grandeza do meu Deus. Talvez você diga, irmão, então você está em pecado. Não. Quando nós vemos essa palavra, quando nós vemos para dentro dessa palavra, nós vemos o quanto nós somos falhos. E Jesus é puro, porque ele cumpriu todas essas coisas. E ele ensinava e ensina até hoje. Nós não viu a Jesus, mas o importante é que nós creia nessa palavra, acredite que ele cura, liberta e salva. Como diz lá no versículo 36, se pois o Filho vós libertar, verdadeiramente sereis livre. E eu me livrei do álcool, o qual eu dizia que era o maior espinho da minha carne, era o álcool. Mas hoje, nós temos muito espinho. Não é só um, não. É muitos espinhos na carne. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar sempre vigilante. Nós temos que estar sempre atento, buscando a palavra de Deus, se orientando, se alimentando dessa palavra. Mesmo estando que eu estava, irmão, mas eu trabalho. Sim. Antes de dormir, lê um versículo. Quando você lê todo dia um versículo, vai ter dia que você vai ler o capítulo todinho de uma Bíblia, e você diz, ixi, hoje eu li um capítulo, 2, 3, depois você vai ler 3 capítulos da Bíblia, e você vai dizer, nossa, eu li 3 capítulos hoje. Quando der fé, você vai ler os 10 capítulos de João. Quando for no outro dia, você vai lá ler 10 de Mateus. No outro dia, você vai lá ler 10 de Lucas. No outro, você vai lá e lê 10 de Marcos. E quando der fé, você de 10 em 10, você tem lido o Novo Testamento todo. Porque o Novo Testamento, ele vem falar da ressurreição, da crença, que o Senhor quer que nós crê, que ele se entregou por nós, por amor de mim, por amor de você. E ele diz, ele próprio diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas 3 palavras, elas verdadeiramente já completam a frase que Jesus quer nos dizer. Quando ele diz, vinde a mim, ele está te fazendo um convite. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas dores, as nossas angústias. Todos nós temos. Irmão, mas você é crente, você ainda tem problema? Tenho muitos. Mas maior do que os meus problemas é o Deus que eu sirvo. Ele é maior do que todos os meus problemas. Sabe por quê? Porque ele me ensinou que quando eu estou em dificuldade, ele está ali do meu lado. Quando seus amigos tiver você em dificuldade, a primeira coisa que eles vão botar é mais dificuldade. Eu não vou te ajudar porque eu não posso, rapaz. Fiz isso, fiz aquilo. Jesus não.
Quando você está em dificuldade, aí você clamar por Ele, Ele vem e te atende. Ele te dá força, Ele te dá sabedoria. Você não esteja pensando que quando Jesus lhe dá força, aí você diz, oh Jesus, me dê força. Aí a luta aumenta. Aí você diz, mas Jesus, eu pedi força e o Senhor me deu mais dificuldade. Não, é para que você se fortaleça. É para que você se fortaleça e busque mais a Ele. No meio dessa prova que você está passando, Jesus quer que busque mais a Ele. Para que a sua bênção seja completa e não pela metade. Seus amigos podem até lhe ajudar, mas ele só pode lhe ajudar até um certo ponto. Jesus não. A partir do momento que você aceita a Ele, como ele dizia lá para os discípulos dele e para os judeus. Ele dizia para os judeus, lá no versículo 31 do capítulo 8 de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus quer de mim e de você é que nós cremos nele, para que verdadeiramente nós seremos os discípulos dele. Ser discípulo é o quê? Ser filho é o quê? É obediência, ser obediente. Ah, mas eu não consigo ser obediente totalmente. Ele sabe que nós não vamos cumprir toda a metáfora, todas essas coisas da Bíblia, mas Ele quer que nós se esforce, porque quando nós se esforça, Ele dá força para nós chegar a lugar que nós nunca imaginou, nem sonhava conquistar ou estar em determinado lugar. Eu nunca imaginei estar aqui hoje levando essa mensagem ao seu coração, mesmo sem sabedoria. Meu estudo é pouco, a minha leitura é pouco, eu tenho lido a Bíblia, mas eu tenho pedido, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa chegar aqui e explicar mais detalhado, com mais facilidade para que as pessoas a entendam, né? E verdadeiramente eu tenho sido um discípulo, me esforço, tenho falha ainda, não sou perfeito, mas eu sirvo a o que é perfeito, Jesus Cristo, amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E se você não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, aceite. Você vai ter um juiz, um promotor, um advogado e um guia para onde você for, ele na frente, quebrando barreira, corrente, quebrando tudo para você passar com segurança. Amém? Querido e amado Deus, graças te dou, meu Pai, por essa mensagem. Graças te dou pela vida, graças te dou por cada um que for ouvir essa mensagem. E se alguém ouvir essa mensagem até aqui, meu Pai, que o Senhor entregue para ele a bênção que ele necessita, entregue para ela a bênção que ela necessita, meu Pai. Eu não sei qual a dificuldade que essa pessoa está passando, mas que o Senhor resolva o problema dela, meu Pai. Em nome de Jesus. Dê uma resposta a essa criatura, meu Pai, que se encontra aí angustiada, que se encontra depressiva, que se encontra caluniada, que se encontra predejada, que se encontra desempregada, que se encontra nas maiores dificuldades, ó Pai querido. Pai querido, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega nos hospitais, chega, Pai, na vida dos meus vizinhos, que se encontram enfermos, que se encontram desempregados, que se encontram cansados e oprimidos, Pai querido. Chega na vida deles, meu Pai, nessa cidade, nesse bairro, nessa rua, no nosso estado, Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, em todo o mundo, meu Pai. Chega abençoando, meu Pai, a todos, em nome de Jesus, ó Pai querido. Pai amado, até aqui me usou o Senhor. Graças te dou, ó meu Deus, por essa palavra, meu Pai. Aqui está a mensagem, meu Pai. Leva ela, meu Pai, aonde eu não posso chegar pessoalmente, que o Senhor leve essa mensagem até essa pessoa necessitada. Amém?